Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos conhecer a importância de integrar as unidades de ação aos pequenos grupos. Integração e envolvimento, quando duas coisas boas se juntam, tem o poder de tornar tudo ainda melhor. E é sobre isso a nossa conversa de hoje, sobre a integração das unidades de ação com os pequenos grupos. Eu quero te lembrar que o conteúdo desta aula e de diversas outras está nesta revista Discipulando com Excelência, que você pode adquirir em sua associação ou ainda baixar em PDF no link que aparece abaixo, juntamente com outros materiais disponíveis. Hoje, na aula de hoje, vamos conversar com o líder do Ministério Pessoal, Escola Sabatina, Missão Global e Ação Solidária da Igreja Adventista para o Norte do Amazonas, Pastor Caio. Seja muito bem-vindo, Pastor Caio. Que bom ter você aqui na nossa aula hoje. Prazer estar aqui e a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante que é a integração dos PGs e unidades de ação. Que legal. Pastor, o seu artigo, que está disponível na revista, ele tem uma analogia sobre o casamento, né? Ele fala sobre o casamento. Por que o senhor usa essa comparação? O que isso tem a ver com PG, com unidade de ação, pastor? Então, essa é a ideia de uma só carne que a Bíblia expressa naquele texto bíblico, que o casal ele se une e agora eles não são dois, se tornam uma só carne. E eu usei essa analogia porque eu creio que um casamento bem sucedido, ele pode ser uma comparação com essa integração entre unidade de ação e PG. Então, mais ou menos, o que eu quero dizer com isso? Num casamento bem sucedido, você tem ali elementos de individualidade em que o esposo e a esposa ainda mantêm, mas eles, de certa forma, se unem em propósito, eles se unem em atividades, em sonhos, em planos, para que aquela união, aquela uma só carne, esse casamento, ele possa dar certo. Mas eles não perdem a sua individualidade, ao mesmo tempo em que eles abrem mão de algumas coisas para o bem comum dessa união. Entendi. Pensando nisso e trazendo para o pequeno grupo e unidade de ação da Escola Sabatina, eles são estruturas que eles caminham juntas, eles têm similaridades, eles têm algumas diferenças, mas isso pode ser juntado, digamos assim, para que eles alcancem um objetivo comum, assim como um casamento. Então, por exemplo, vamos pensar na analogia de um casamento. Eu vou pensar na minha própria experiência. Eu sou extremamente pragmático e racional. A minha esposa ela tem uma habilidade extraordinária em enxergar as coisas do ponto de vista do outro, de sofrer com o outro e ver o lado bom das coisas. Sem a habilidade dela de fazer essas coisas, eu fatalmente seria extremamente insensível. Mas porque ela me ajuda nisso, então eu consigo também olhar as pessoas, olhar e sentir um pouco do drama, da dor dos outros. Por outro lado, essa minha racionalidade e pragmatismo ajuda a minha esposa naqueles momentos em que ela precisa tomar uma decisão mais racional, mais pé no chão, como a gente costuma dizer. Sim. Então, veja, ambos estão contribuindo para o casamento com aquilo que tem de melhor. A mesma coisa pode e deve acontecer com um pequeno grupo e uma unidade de ação. Então, eles têm coisas positivas, pontos fortes, e se ambos se unirem num propósito, ambos vão contribuir com aquilo que tem de melhor para a união e a unidade da igreja. Entendi. Então, por isso eu usei essa analogia. Entendi. Agora vamos então entender vamos entender qual a similaridade, como eles se parecem, os pequenos grupos e as unidades de ação. No artigo eu listei aí, se não me engano, 8 coisas que são similares, mas eu vou mencionar algumas que são as que mais se destacam. Então, por exemplo, em questão de liderança, muito do que se espera de um líder de PG se espera também do professor de escola sabatina, se espera às vezes a mesma coisa. Então espera-se, por exemplo, que um líder de PG seja o pastor do seu grupo. Ele vai pastorear, ele vai conhecer, ele vai visitar, ele vai acompanhar o crescimento espiritual, aqueles que estão chegando na igreja, ele vai tentar inseri-los ali naquele grupo para que eles façam parte do grupo maior. E a mesma coisa se espera de um professor de escola sabatina. Espera que ele também seja o pastor da sua classe, que ele também trabalhe na integração desses novos membros, que ele também visite, que ele também acompanhe. Então, esse é um ponto fundamental, liderança. Quando você pensa assim, para onde eu vou levar os meus interessados? Eu tenho um amigo, eu quero fazer com que ele tenha o primeiro contato com a igreja. Você tem geralmente 2 portas de entrada. Ou ele vai para o seu PG,
Ou, às vezes, você tem ali aquele programa da Escola Sabatina do Dia do Amigo, um dia especial, que você leva ele também. Então, veja, tem a mesmo lugar, você leva os seus grupos de amigos. Se você for pensar também do ponto de vista da forma como a reunião acontece. A Escola Sabatina tem um guia de estudos, você tem ali a estrutura da reunião, você tem um momento de confraternização, você tem um momento em que as pessoas podem compartilhar aquilo que elas aprenderam, as dúvidas que elas têm. E quando você vai para a reunião do PG, você também tem um guia de estudos, as pessoas também podem compartilhar, também tem um momento de confraternização. Então, veja, tem várias similaridades que fazem com que essas duas estruturas elas não precisam ser concorrentes, elas precisam caminhar juntas. Mas, às vezes, nós vemos em que em alguns lugares elas são concorrentes, embora elas façam basicamente a mesma coisa de formas diferentes. Então é isso que a gente precisa ajustar. Podemos colocar as duas para trilhar os mesmos caminhos. Olha só, muito parecidas mesmo, ali com a mesmo propósito, eu penso, né, de missão. Mas e as diferenças? Deve ter algumas diferenças. Nós temos algumas diferenças. Quando você pensa nessas diferenças, eu listaria 3. A primeira tem que ver com a parte do estudo em si. Então, o estudo da Escola Sabatina, geralmente, ele é abordado de um ponto de vista cognitivo. Então, a lição da Escola Sabatina, ela tem ali texto, perguntas, respostas, que faz com que você reflita, busque na Bíblia, tente achar uma resposta, responda ali, você vai ler. Às vezes tem uma citação de um comentário bíblico, uma citação de Ellen White, mas favorece um estudo cognitivo da Bíblia. Quando você vai para o estudo do PG, ele é um estudo relacional, que ele vai sim ao texto bíblico, mas o principal propósito dele é a aplicação prática na vida daquelas pessoas que estão ali. Então, o líder do PG ele vai fazer a discussão, as perguntas, pensando na aplicação. Então, veja, a Escola Sabatina tem um estudo mais cognitivo, o estudo do PG é um estudo que tem a ver mais com aplicação, talvez algo mais prático. Então, veja, são diferenças. Mas olha que legal. Não seria bom se um membro da igreja ele tivesse acesso ao estudo relacional e com o mesmo grupo ele tivesse acesso a esse estudo cognitivo? Com certeza. Ele teria as duas bases. Quando você pensa em ambiente, talvez seria a segunda diferença. A Escola Sabatina, a classe da Escola Sabatina, ela se reúne geralmente, na esmagadora maioria das igrejas, dentro da igreja, da nave da igreja. E isso não favorece aquela intimidade, aquela abertura, acaba sendo um ambiente mais formal. Aquela reunião que você até dialoga, conversa com as pessoas, mas é algo menos informal. É algo mais, digamos assim, alguns poderiam dizer até um pouco mais travado. Aquela coisa que você não tem tanta liberdade, você não pode falar muito alto, porque senão você atrapalha a classe do lado e tudo. Quando você vai para o ambiente do PG, é um ambiente mais familiar, um ambiente mais light, mais leve, em que as pessoas geralmente tem uma abertura maior para falar dos seus sentimentos, daquilo que elas pensam, compartilhar as ideias que elas têm. A reunião, geralmente, ela leva um pouco mais de tempo do que o tempo que se tem no estudo da classe. Então, veja, isso favorece com que as pessoas elas gerem um pouco mais de intimidade. Então, novamente, se esse mesmo grupo que se reúne no sábado pela manhã na Escola Sabatina, eles têm ali aquele estudo formal, mas eles têm um outro momento durante a semana em que eles se reúnem em algo mais informal, num ambiente mais familiar. Então, essa integração pode ser maior. E a terceira coisa que eu considero diferente tem que ver com a própria estrutura em si. A estrutura da Escola Sabatina talvez seja a mais antiga da igreja. E ela é uma estrutura sólida, que já passou por altos e baixos, mas ela é uma estrutura totalmente estabelecida. Ela provavelmente é a mais antiga, se ela é o coração da igreja. Exatamente. E se forma pelo coração. No passado, né, quando você vai para a história do Adventismo, em alguns lugares, quando o Adventismo chegava, ele não tinha cultos. As pessoas iam à igreja para estudar a Bíblia nesse formato bem parecido com o que a gente tem na Escola Sabatina. Então, o que isso acontece? A Escola Sabatina em si, ela tem uma solidez estrutural muito grande. Se você olhar os relatórios da igreja, você vai ver que a maioria das igrejas elas têm mais unidades de ação, mais classes da Escola Sabatina do que pequenos grupos. Isso chega a ser até um mistério, por que isso acontece? Mas é a realidade. Então, é uma estrutura sólida. Agora, e os PGs? Os PGs, eles são considerados uma estrutura mais jovem, embora eles estavam também presentes no início do Adventismo, com um outro nome. Se você estudar a história do Adventismo, você vai encontrar a tal da reunião social. Essa reunião social era algo semelhante, mais ou menos parecido com o que a gente tem
nos nossos pequenos grupos. Eram grupos de estudo da Bíblia, em que as pessoas gastavam tempo em oração, estudando a Bíblia, nos lares, em lugares descampados, em outros lugares. Mas a ênfase na escola sabatina ela foi quase que constante ao longo da história da igreja. Mas a ênfase nos PGs ela já é uma ênfase um pouco mais recente, talvez aí de 2 ou 3 décadas. Então, essa estrutura do PG acaba se tornando, digamos assim, uma estrutura considerada mais jovem. E por ser mais jovem, ela talvez tenha um fôlego maior. Especialmente nesse contexto em que nós estamos, um contexto de uma sociedade pós-moderna que gosta de relacionamentos olho no olho. E agora, especialmente, estamos passando por uma pandemia em que muitas vezes nós não temos a oportunidade de nos reunirmos em grandes lugares, mas nós temos a oportunidade de visitar a casa de alguém com um grupo menor. Então, essas duas coisas são diferentes, mas você pode se aproveitar daquilo que a solidez que a escola sabatina tem, a estrutural, ela sempre existiu e vai continuar existindo porque é revelação divina. E você pode se aproveitar do pequeno grupo, que também é revelação divina, mas é considerado uma estrutura mais jovem, e ela pode dar esse ânimo, esse gás que a escola sabatina tanto precisa. Então, diferenças, mas que, novamente, elas podem ser usadas para unir, assim como num casal. Você tem diferenças, mas essas coisas elas contribuem, completam um ao outro. E as duas partes têm que querer que dê tudo certo. E exatamente. Vamos então entender. A gente tem lá na nossa igreja a unidade de ação e temos o pequeno grupo. Como nós vamos juntar essas duas coisas de forma prática? Então, a gente tem que seguir um processo. E esse processo parece até clichê o que eu vou falar como primeiro passo desse processo, e outros talvez devem ter mencionado a mesma coisa nas outras aulas, mas tudo começa com a oração. Então, eu costumo dizer aos meus líderes o seguinte: você pode ser um bom médico, um bom jornalista, um bom engenheiro, um bom mecânico sem oração. Há muitos profissionais assim no mundo hoje. Mas se você quer ser um líder da igreja, sem oração não dá, porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Então, qual seria o primeiro passo que eu daria como líder, e que eu já fiz esse processo nas igrejas onde eu pastoreei, em algumas igrejas onde eu pastoreei? Primeiro passo, reúne o grupo de líderes para orar. Existem várias formas de fazer isso, não tem uma caixinha, um jeito só de fazer. Então, eu reuniria os meus líderes para orar, os líderes ali de PG, os professores da Escola Sabatina, a direção de ambos os ministérios de Escola Sabatina e PG, ancianato da igreja. Essas reuniões podem acontecer de formato virtual, formato presencial, por um período de tempo maior ou menor, de acordo com a realidade de cada igreja. Reúne e ora. Qual é o objetivo que nós queremos alcançar lá no final? É uma igreja discipuladora. O objetivo não é a integração pela integração. O objetivo é a integração para que isso facilite o processo de discipulado na igreja. Então, duas estruturas que não vão competir, vão andar juntas para que o processo final aconteça. Mais discípulos para o reino de Deus. Então, é por isso que nós vamos orar. E vamos orar para que Deus nos dê os caminhos, as formas. E Ele pode nos surpreender. Talvez alguma coisa que eu vou falar aqui pode ser útil e talvez alguma outra... Deus vai mostrar no caminho um outro caminho, uma outra forma de fazer. Sim. Muito bem. Oramos por um período de tempo determinado. Então, agora, eu como líder que tenho a visão, estudei esse material, eu já li sobre o assunto e Deus colocou esse sonho no meu coração. Eu vou pegar esses líderes que nós oramos juntos e eu vou, então, transmitir a visão. Por que melhora a integração? Como é que funciona o processo de integração? Para que serve? O que facilita? O que vai melhorar na igreja quando as unidades de ação estiverem integradas ao pequeno grupo? E quais serão os desafios que serão enfrentados? A gente vai passar a visão, vamos discutir, vamos conversar, vamos ouvir as ideias diferentes, mas vamos sair dali desse encontro, que pode ser 1, 2, 3, a gente pode estudar um material como esse da revista, assistir às aulas ou outra coisa, outra leitura que possamos ter disponível. E aí a gente vai sair desses encontros, que talvez possam demorar algumas semanas, e temos um plano. Então agora nós cremos, a integração é o caminho? Então nós vamos seguir adiante, aí vem o próximo passo. Então oramos, reunimos a liderança, apresentamos a visão. Agora, a liderança mais ampla da igreja, a comissão da igreja precisa saber do processo. Porque na nossa igreja, acaba que quando você tem um voto, às vezes administrativo, um voto da igreja, isso se torna mais fácil implementar alguma coisa, porque agora os demais líderes da igreja estão sabendo, vão entender o processo e vão apoiar o processo. Então, a gente apresenta agora a comissão da igreja, novamente discutimos, apresentamos os motivos, boa parte dessa liderança da comissão da igreja já está no processo, então já sabe, não tem por que ser algo difícil de ser feito, tomamos um voto. Agora vamos para a parte prática.
é a parte da integração em si. Como é que ela pode acontecer? A gente pode fazer isso de duas formas, basicamente. Uma forma que eu chamaria de geral e uma forma que eu chamaria mais individualizada. Como assim? Forma geral. Eu já vi as duas formas darem certo, já vi as duas maneiras funcionarem. Mas eu vou dizer que a segunda é a que eu mais gosto. A primeira, então, a forma geral. A liderança está com você, você já sabe o processo, todo mundo já sabe os próximos passos que serão dados. Então, você, num sábado pela manhã, pode usar, por exemplo, o primeiro sábado do mês, o sábado missionário. Você faz um programa especial, com uma escola sabatina especial, um culto especial, e durante a mensagem você apresenta o plano. Olha, nós vamos integrar a escola sabatina, as classes, aos PGs, mostra como vai funcionar, e não de uma forma que parece que é uma imposição, que agora quem não fizer dessa forma está fora. Não. Apresenta os benefícios, lança o desafio, e a partir daí, então, que o desafio foi lançado no sábado pela manhã, nas semanas seguintes, você começa, então, a dar os passos. Por onde vai ser essa integração? As classes da escola sabatina se tornarão pequenos grupos ou vai ser o contrário? E olha, se você for ler literatura sobre pequenos grupos, você vai ver que há alguns autores que dizem que só funciona se for o PG se tornar classe da escola sabatina. E eu creio que talvez na maioria das vezes vai ser assim. O PG vai se tornar uma classe da escola sabatina. Mas eu já vi o processo inverso. Entendi. Eu já vi a escola sabatina, a classe, se tornar um PG. Então, novamente, você tem que avaliar a situação da sua igreja, qual a realidade, o que é mais forte na sua igreja. Se a escola sabatina for mais forte, eu recomendaria você começar então por ela e transformar as classes em PG. Mas e se for o contrário? Talvez os PG sejam mais fortes, então você pode fazer esse processo. Então, nas semanas seguintes, os próximos passos são dados. Então, agora, quem vai se tornar o quê? Se é a escola sabatina que vai se tornar PG ou o contrário, e aí você dá a sequência do processo. E nos meses seguintes, aproveita o sábado missionário, também, de novo, prega sobre o assunto, faz um programa na igreja, apresenta como é que estão sendo os resultados da integração, para que os demais membros da igreja que ainda não estão no processo vejam que é uma coisa séria, está acontecendo uma sinergia e a coisa está avançando. Essa é a primeira forma. Eu vou ser sincero que eu prefiro a segunda forma, mas, de novo, você pode usar de acordo com a necessidade da sua igreja. Qual é a segunda forma? Se você já orou com aqueles líderes de PG, com os professores da escola sabatina, então essa liderança ela já está por dentro da visão, eles já estudaram, já leram os materiais, então você pode fazer direto com eles. Cada líder de PG ou cada professor da escola sabatina, dependendo de onde vai partir o movimento, ele se reúne agora com o seu grupo. Vou usar o PG, por exemplo. Imagina que o líder do PG ele vai agora para a sua reunião do PG e ele apresenta para os seus liderados a proposta. Olha, que tal, gente? A partir do próximo trimestre, o nosso PG funcionar também como uma classe da escola sabatina. E ele vai ouvir as opiniões, eles vão discutir, talvez seja necessário que ele apresente os materiais que ele estudou, vai apresentar a visão geral, eles vão orar sobre o assunto e eles vão dar, então, os próximos passos. Eu recomendo que essa mudança ela aconteça sempre no final de um trimestre, porque é aquele momento que as coisas estão se ajustando. Você termina um ciclo, começa um novo ciclo. Perfeito para você começar também um novo ciclo de integração. Então, o líder faz com os seus liderados. Agora, imagina uma igreja que tenha 10 PGs. Cada líder fez ali com os seus liderados. E então eles marcam o momento. Terminou o trimestre, no primeiro sábado do trimestre seguinte, então agora cada PG vai funcionar como uma classe da escola sabatina. Eles se reúnem durante a semana e no sábado de manhã eles são o mesmo grupo, agora estudando o outro assunto, que é o assunto da lição. Então isso vai favorecer, por exemplo, o estudo diário, porque agora o líder que acompanha durante a semana é o mesmo que vai estar no sábado, digamos assim, cobrando, né, entre aspas, sim, o estudo diário. Claro. Isso vai favorecer a visitação, porque é o mesmo líder que cuida das mesmas pessoas. Então, assim, a dinâmica se torna mais fácil. Esse é o processo. Aí o que acontece? A gente tem que avaliar. Esse talvez seria o último passo. E agora, está dando certo? Não está dando certo? Será que a estratégia que a gente usou, ela funcionou, não funcionou? Dá para começar de novo? Dá talvez para a gente só ajustar alguma coisinha? E uma coisa que tem que ficar clara na mente de todos os líderes. Eu quero olhar para você e falar direto, olhando nos seus olhos. Veja bem, você raramente vai ter 100% das pessoas assim que vão apoiar aquilo que você vai apresentar.
Mas se você fizer o processo, o caminho de forma correta, lá no final você pode ter a maioria das pessoas. E aqueles que não participarem, que estarão, digamos assim, como satélites do processo, do programa, do projeto, esses aí você precisa dar atenção para eles também. Então talvez você precise de classes da Escola Sabatina para aqueles membros da igreja que só vão no sábado de manhã, que não participam durante a semana e tudo, e você precisa então ter esse jogo de cintura para ajustar. Agora, dá trabalho, mas vale a pena, porque no final a igreja pode alcançar de uma forma melhor o discipulado, que lembrando que esse é o objetivo final. Uau, pastor. Tem vários passos aí, mas todos práticos e possíveis serem feitos. Agora, de repente, pastor, a gente está falando com algum líder que está nos acompanhando, que já tentou implementar isso em sua igreja, essa unidade entre os dois, e não deu certo e está lá um pouco desanimado. Que conselho o senhor pode dar para esse líder, pastor? Isso é uma realidade. Isso no passado já tentaram fazer, e às vezes a maneira como a gente faz, né? Eu acho assim, quase tudo na igreja pode dar certo ou dar errado de acordo com a forma como nós apresentamos a visão e a forma como nós fazemos. O próprio pequeno grupo. Eu me lembro de talvez 15 anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez falar em pequeno grupo na minha igreja, foi feita uma divisão meio que arbitrária lá na minha igreja, por geografia. Então agora quem mora perto do outro é obrigatório fazer parte desse pequeno grupo. E não deu certo, porque não tinha afinidade e tudo. Isso até pode funcionar uma vez ou outra, mas no geral, na minha igreja, por exemplo, não deu certo. Porque a forma como foi feita acabou sendo uma forma errada e desanimou as pessoas que queriam participar. Frustrou. A frustração é terrível. Então, meu líder, se você está com essa situação, na sua igreja isso já foi tentado no passado, ou se talvez você pode pensar assim, mas pastor, se eu tocar nesse assunto na minha igreja, vai ter problema. Então, lembre-se, o primeiro passo, busque a orientação divina. Porque talvez aquilo que foi feito no passado tenha magoado alguém, tenha ferido alguém, e você precisa da orientação divina para saber como dar os primeiros passos. Mas eu repito a você, se você seguir básica, né, o básico dessas orientações que a gente deu, fizer da forma correta, com o jeito correto, e muito talvez do ânimo como a gente faz, da seriedade com que a gente propõe, mas também do amor como a gente faz. Se a gente passar para as pessoas a ideia de que é assim agora e não tem outro jeito, não tem outra forma de fazer, e quem não fizer está fora, as pessoas podem se frustrar também, podem não querer participar, enfim. Ore a Deus, busque orientação divina, mas não desista do processo. Apresente a visão. E se no momento a visão não foi bem aceita, recalibra e apresenta de novo. E então você vai criando um movimento. Talvez com um grupo de líderes não deu certo, mas talvez se você for com outro grupo de líderes, talvez dê certo. No final, você vai ver que o processo ele pode ser razoavelmente lento, ele tem os seus percalços, você vai enfrentar talvez oposição em alguns momentos, mas o objetivo final é que as pessoas elas sejam melhores pastoreadas, melhores atendidas e sejam discípulas de Cristo. Então vale a pena se envolver nesse processo. Pastor, muito obrigada por essa aula. Eu acho que foi uma injeção de ânimo, na verdade, sabia? De todas entender, a gente entendeu, né, como é o funcionamento, mas eu acho que essa parte de começar com oração, de tentar de novo, para fazer dar certo, ela é bem especial. Muito obrigada, viu, pastor, por compartilhar isso com a gente. Um prazer. E lembrando, assim como num casamento, uma só carne é uma expressão forte. Eles não deixam de ser eles mesmos, mas se tornam um com um objetivo em comum. Assim, a gente sonha que cada PG e unidade de ação da Escola Sabatina não perdem a sua individualidade, mas se tornam um com um objetivo. Que Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui. Amém. Eu quero te lembrar que esta aula e diversas outras estão disponíveis no link abaixo, inclusive em formato podcast. Um abraço, até a próxima aula.